chamaram a Michele Bolsonaro de Kenga. Mas quem falou isso não foi um petista, nem um esquerdista. Foi um vereador do PL, que vai ser expulso, inclusive, do partido. O que demonstra um nível avançado de crise na direita e na extrema-direita brasileira. Falando em direita e extrema-direita, o jornal Estadão, que é, vamos dizer assim, a voz da verdadeira direita do Brasil, quer a cassação do Eduardo Bolsonaro. Fica até o final do vídeo que você vai entender esse contexto. Eu sou o Flávio Rezende e este é o canal A Voz do Cerrado. Vou começar aqui, amigos e amigas, com essa matéria aqui do site Metrópolis, que diz o seguinte: PL, Partido Liberal, partido do Bolsonaro, vai expulsar vereador que xingou Michele Bolsonaro de Kenga. O contexto é este aqui, ó. O PL de Pernambuco informou nesta terça-feira, 16 de setembro, que expulsará o vereador Paulo Muniz do partido. Aí a gente desce aqui nessa matéria e veja só o porquê que ele chamou a Michele Bolsonaro de Kenga. O que estava acontecendo? O Bolsonaro foi condenado e os vereadores estavam alguns comemorando e outros criticando. E aí o Paulo Muniz, esse vereador, ficou com raiva da condenação e escreveu, abre aspas, honesto é Lula e sua Kenga, fecha aspas, se referindo à primeira-dama Janja. Aí a parlamentar do Partido dos Trabalhadores, a vereadora Cari Santos, ele respondeu uma mensagem e questionou, né? Ela perguntou se o Lula era casado com a Michele. Aí, segundo aqui a matéria, esse vereador do PL, o Paulo Muniz, respondeu o seguinte, abre aspas, duas Kengas estão dominando o mundo, fecha aspas. Então ele desrespeitosamente se referiu à primeira-dama a Janja como Kenga e se referiu à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também como Kenga. E nessa matéria aqui, ele, né, depois de ter sido questionado por ela, negou ter escrito a mensagem. Ele disse que jamais faria isso e que é um grande admirador da ex-primeira-dama por suas lutas. Mas, bom, o PL não entendeu assim. E esse cara, ele é um apadrinhado do Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL. Que esses dias aí queimou o filme do Bolsonaro falando que ele planejou dar o golpe de Estado. Aliás, a movimentação do Valdemar da Costa Neto é para tentar fazer o Bolsonaro apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ainda não conquistou os bolsonaristas, não conquistou a família Bolsonaro. Tanto é que Eduardo Bolsonaro está articulando uma candidatura à presidência da República. No PL ele não tem espaço para disputar a eleição presidencial, cogitou que ele iria para outro partido aí, mas daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que aconteceu em relação a essa possibilidade do filho do ex-presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, se candidatar à presidência da República por outro partido. Fica até o final do vídeo e manifesta aí a sua opinião. O que você acha? Eduardo Bolsonaro vai se candidatar à presidência da República? Será que ele vai apoiar o Tarcísio de Freitas? Ou, na disputa presidencial do ano que vem, já que o pai dele é carta fora do baralho, está inelegível e provavelmente estará preso, ele trabalhará pela divisão, pelo racha da direita, atacando o Tarcísio de Freitas? Na minha opinião, eu acredito que o Eduardo Bolsonaro vai fritar o Tarcísio de Freitas, a menos que algo de muito extraordinário aconteça. Mas o contexto é esse. Ele não quer que a família Bolsonaro apoie o governador de São Paulo na disputa à presidência da República. Lembrando que Tarcísio de Freitas não se elegeu sozinho. Ele se elegeu por conta do empenho do ex-presidente Bolsonaro, que está condenado e provavelmente irá para a cadeia a partir de dezembro deste ano. E o Eduardo Bolsonaro foi alvo do editorial do jornal Estadão, que questionou, um questionamento legítimo, lembrando, como eu disse anteriormente, que o Estadão, ele é a voz da verdadeira direita do Brasil. Aquela direita que tem projeto neoliberal, não é um projeto bom para a população brasileira não, mas tem projeto e discute política com muita seriedade do ponto de vista deles, é claro. E aí, o editorial do Estadão pergunta, uma pergunta óbvia, o que falta para caçar Eduardo? Aí a gente vem aqui na postagem e tá em destaque escrito o seguinte, abre aspas,
Se tolerar a apologia de uma ação militar, olha só, a apologia de uma ação militar dos Estados Unidos contra o Brasil feita por Eduardo Bolsonaro, a Câmara dará uma banana para o país e se assumirá como vascalhoto de canalhas. Fecha aspas. É importante frisar este ponto aqui, ó, uma apologia de uma ação militar dos Estados Unidos contra o Brasil. Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos articulando sanções contra a economia nacional, atrapalhando empresários brasileiros e fazendo apologia a uma ação armada, tiros, bombas, aviões jogando bombas no nosso país. Essa é a articulação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra o Brasil. Tudo isso porque ele quer a tal da anistia ao pai dele. Essa anistia aí, estão até articulando ela lá no Congresso, mas se depender do que disse aí a imprensa em relação a declarações do Gilberto Kassab, que está mais próximo do Tarcísio de Freitas neste momento do que do presidente Lula, e o próprio Valdemar da Costa Neto, que está articulando um apoio ao Tarcísio de Freitas, se depender desse pessoal, a anistia ao Bolsonaro será uma anistia para tentar evitar a prisão dele. E os direitos políticos ele continua sem e vai ter que apoiar o Tarcísio de Freitas. Talvez role até um acordo para que ele não vá para a cadeia e apoie o Tarcísio de Freitas. Vamos ver o que vai acontecer. Mas nesse momento, o que se desenha é uma anistia pela metade. Não do jeito que a família Bolsonaro quer, não do jeito que os bolsonaristas extremistas querem, mas uma anistia que tire o Bolsonaro da cadeia e coloque ele como um grande cabo eleitoral do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então vamos aqui para um outro trecho desse editorial que diz o seguinte, é a pergunta, né, o que falta para caçar Eduardo? Aí o Estadão coloca aqui, sob risco de ser tida como cúmplice das ações de lesa pátria deste traidor do Brasil, olha que ataque correto, o Estadão acertou dessa vez, olha o nível desse ataque contra o Eduardo Bolsonaro. Chamou ele de lesa pátria, chamou ele de traidor do Brasil. E disse que a Câmara, a Câmara dos Deputados, precisa definitivamente livrar-se de um estorvo que trabalha dia e noite para desmoralizá-la. Essa é a realidade nua e crua. Eduardo Bolsonaro hoje é um grande fator de instabilidade lá na Câmara dos Deputados e ele é também alguém que está atuando para desmoralizar a já desmoralizada Câmara dos Deputados, que não tem uma boa avaliação perante a população. E seria muito bom, muito interessante que o povão do Brasil, os eleitores, levassem a sério a eleição para as casas legislativas, que ao votar num deputado federal, num senador, num deputado estadual, observasse o que essas pessoas defendem e qual será a atuação deles. Se vão só fazer bagunça, né? Ou articular coisas ruins para a maioria do povo, aprovar projetos ruins, ou se eles vão levar em consideração os interesses de você que está votando, de você que vai votar. Então, pensa bem antes de dar o seu precioso voto para algum, vamos dizer assim, irresponsável, baderneiro e fanfarrão. Vote em quem vai honrar o seu voto. É claro, se você quer bagunça, se você quer balbúrdia, aí você vai votar nesses bolsonaristas da extrema-direita. Mas se você quer seriedade, até na direita você vai observar que tem projetos, propostas e, logicamente, defende os seus interesses. Não os interesses dessa minoria abastada aí. Vamos ver se o povão entende isso, né? Na eleição do ano que vem eu ainda não estou muito esperançoso, não. Eu acho que o Centrão vai ter um bom desempenho, a esquerda, se crescer, vai crescer muito pouco. E a extrema-direita vai continuar do jeito que está, pintando o set, fazendo bagunça. E o Hugo Mota, que é infelizmente um presidente da Câmara que não tem pulso, tá deixando correr frouxo. Daqui a pouquinho nós vamos ver também, inclusive, um comentário do João Amoedo, ex-presidente do Partido Novo, ex-candidato à presidência da República, que foi um dos, vamos dizer assim, que construíram o ambiente político que gerou o Bolsonaro, mas depois ele se arrependeu, votou no presidente Lula em 2022 e tem acertado nos comentários que ele faz nas redes sociais. Por incrível que pareça, há muito bom senso em boa parte das opiniões do João Amoedo. Aquilo que ele fala correto, que é certo, que condiz com a realidade, nós vamos repercutir aqui, porque o que ele falou é bem interessante. Daqui a pouquinho eu vou
colocar no vídeo. Mas veja só o que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro. Tem esse print gigantesco aí de um título de uma matéria do jornal Estadão, compartilhado pela deputada federal Tabata Amaral, que diz o seguinte, olha só, ao invés dele ser cassado, o nível de desmoralização se concretizou, contrariando o editorial do Estadão. Veja o que aconteceu. O PL colocou o Eduardo Bolsonaro na liderança da minoria para tentar blindar ele. Quer dizer, ele está lá nos Estados Unidos, articulando contra o Brasil, articulando contra o povo brasileiro, e mesmo assim, o que aconteceu? Ele foi promovido a líder da minoria. Que absurdo, né? Aí a Tabata Amaral, ela corretamente se manifestou e disse o seguinte nas suas redes sociais: transformar Eduardo Bolsonaro em líder da minoria para que ele possa se safar da perda de mandato é o maior escândalo da nossa história. Um deputado que abandonou o mandato, abandonou o país e que conspira de fora contra os brasileiros não pode ser premiado com carga de licença. Bom, ele ainda não abandonou o mandato? Porque ele está recebendo. Agora, ele, por enquanto, abandonou o país, porque ele não pode voltar para o Brasil, porque se ele voltar, ele vai para a cadeia. Mas ele não está comparecendo às sessões da Câmara, está conspirando contra o nosso país e está recebendo o salário, um bom salário. Por enquanto, está tudo certo com ele. A situação dele está boa, está tranquila. Sabe-se lá até quando. Depois, o Alexandre de Moraes emite uma sentença de prisão contra ele e eles vão ficar reclamando, dizendo que estão sofrendo perseguição política, que é um absurdo e não condiz com a realidade. Bom, o partido que foi, o partido que deu espaço para o Pablo Marçal disputar a prefeitura de São Paulo, ficou aí hoje, na mídia como o partido que iria abrir as portas para o Eduardo Bolsonaro disputar a presidência da República, já que no PL, o partido do pai dele, o partido do Valdemar da Costa Neto, o Eduardo Bolsonaro não tem chance nenhuma de disputar a eleição presidencial. Então, se falou na imprensa que o PRTB, o partido que Pablo Marçal disputou a prefeitura de São Paulo, iria abrir espaço para o Eduardo Bolsonaro. Só que o que acontece? A matéria estava aqui, eu vou colocar ela de novo. Veja só, presidente do PRTB, matéria do site Metrópolis. Presidente do PRTB nega convite para Eduardo Bolsonaro concorrer. Aí tem aqui, um trechinho da matéria, vou ler. O presidente nacional do PRTB, Amaury Pinho, negou que tenha havido qualquer convite para filiação do Eduardo Bolsonaro. Amaury Pinho era vice-presidente do PRTB e assumiu o comando do partido no fim de agosto. Ele informou que não procede a notícia de que houve conversa com o deputado Eduardo Bolsonaro sobre sua filiação. E aqui na matéria é destacado que esse novo cacique do PRTB disse que não quer saber de candidatos extremistas. Olha só. Continuando aqui a leitura de um trecho dessa matéria postada no Instagram, que diz o seguinte: o novo cacique ainda destacou que tem dialogado com lideranças políticas para levar o partido para um espectro político de centro, após a conturbada candidatura do ex-coach Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo em 2024. Então, até o PRTB se cansou dessa polarização escrota, esquisita, em que esses extremistas ficam atacando todo mundo. O Pablo Marçal atacou tanto, mas tanto que ele tomou até uma cadeirada do Datena, de tanto encher o saco. E aqui se fala, após a conturbada candidatura, eles querem ir para um espectro político de centro. Tá aí, o PRTB fugindo da extrema direita, querendo ir para o centro. É um movimento bom, porque tá cansativo ver esses caras sendo um bando de baderneiros irresponsáveis, sem proposta, sem projeto, incitando o ódio nas pessoas, incitando a violência e bagunçando o processo eleitoral, o que não é bom para a população, não é bom para as prefeituras, para os estados e para o país. E ainda atrapalha demais o processo democrático brasileiro. Então, é claro, nós somos o Brasil, o povo brasileiro é zoado, mas tudo tem limite, Esses baderneiros realmente eles têm que ser
colocados na lata do lixo da história e deve ser feito de tudo para que eles não viabilizem as suas candidaturas. E a Câmara dos Deputados aprovou a PEC da blindagem. Essa PEC eles chamam de prerrogativas, mas na verdade é uma blindagem mesmo, eles estão morrendo de medo de serem processados. E foi uma aprovação com uma votação muito expressiva a favor. A esquerda votou contra esse projeto. Tomara que eles saibam explicar isso para a população. Então eles não querem ser investigados, eles não querem ser denunciados, eles querem ser protegidos. Está aqui na matéria da Agência Brasil. Câmara aprova texto que dificulta denúncia criminal contra parlamentar. Essa PEC da blindagem foi chamada aqui até na matéria da Agência Brasil de PEC da blindagem também. Ela recebeu 353 votos favoráveis no primeiro turno. Olha, eram necessários 308 votos, então quer dizer, foi uma votação muito acima do que era preciso, do que era necessário. Essa PEC determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentares depende de autorização prévia em votação secreta, ou seja, se alguém quiser proteger um bandido que se tomou posse numa casa legislativa, ele pode proteger e não se manifestar, porque a votação, se essa PEC passar no segundo turno e for sancionada, essa votação secreta deu aos parlamentares a oportunidade de proteger os seus bandidos de estimação e impedir que investigações sejam feitas contra membros das casas legislativas, o que é aí um absurdo. Tem aqui, né, essa discussão que aconteceu, a Globo News tá com raiva, tem hora que a Globo News acerta. Não é sempre não, mas de vez em quando acerta. Eles estão criticando pra caramba. Pegaram uns trechos aí, né, de manifestações dos parlamentares. Vamos compartilhar esse trecho. Esse trechinho aí dá 1 minuto e 34 segundos. Vamos lá. É um texto sem novidades, é um texto sem invencionismos, é um texto que garante, na minha avaliação, o fortalecimento do mandato parlamentar de cada um que está nessa casa. Se algum deputado cometer crime, ele vai para a cadeia sim. Basta essa casa decidir que sim. E aí... Basta essa casa decidir que sim, tem que ter a decisão deles. Se forem os protegidos da maioria parlamentar, se essa maioria não for honesta, se eles forem corruptos, vão fazer a festa e ficarão impunes. Isso com o voto e a defesa do bolsonarista Nicolas Ferreira. Aliás, os bolsonaristas votaram em peso nessa PEC da blindagem, nessa PEC da bandidagem. Vamos continuar ouvindo aí esses trechos, esses discursos dos parlamentares. E obviamente o voto secreto, sabe o que dá a possibilidade? De não ter o STF chantageando esses deputados aqui para poder livrar deputados. Porque o Brasil que eles estão pintando aqui, parece que deputado corrupto tá indo pra cadeia. Me fala qual. Os senhores realmente acreditam que a maioria esmagadora deste parlamento, que os 324 votos que nós vimos no painel, são de deputados preocupados com o abuso do Supremo? Obviamente que não é. Obviamente tem uma agenda que eu nem posso chamar de agenda oculta, porque ela é escancarada, de blindagem de esquema de desvio de corrupção, de desvio de dinheiro público, porque isso não é... Até que nessa fala, o Kim Kataguiri tem razão. Aqueles que desviarem dinheiro público e tiverem muito entrosados ali entre eles, não serão punidos, mesmo roubando o dinheiro da população. Por quê? Porque a PEC da blindagem tá querendo blindar essas pessoas. Vamos lá, vamos continuar aqui vendo o Kim Kataguiri, que não é um parlamentar que a gente tem simpatia por ele, mas aqui tá falando uma coisa até certa. É reagir a abusos do Supremo Tribunal Federal. Isso é criar um abuso do próprio parlamento para blindar a corrupção. E não tem nenhuma justificativa para que, frente a um crime cometido com parlamentar... Bom, Gás é um excelente deputado, ele é do PT do Rio Grande do Sul. Frente do cidadão, ele tenha que ter autorização do Congresso para ter a investigação e a punição. Isso não é razoável. A pauta do povo brasileiro não é essa. A pauta do povo brasileiro é a isenção dos até R$5 mil do imposto de renda. Isso é verdade, hein? Quer dizer, o PL e o Centrão deixaram de lado a pauta do povo brasileiro, levaram adiante uma pauta que é exclusiva deles, e por enquanto eles estão colocando obstáculos na votação da isenção do imposto de renda, que é dinheiro no bolso do povão do Brasil. Mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras serão beneficiados, e essa parte do Centrão e dos direitistas e dos extremistas de direita estão
travando algo que é extremamente importante para a maioria do povo. E eu espero, mais uma vez eu repito isso, que a esquerda saiba falar isso para a população, porque ela ainda está muito demonizada, apesar que eu acho que a gente já está equilibrando o jogo. Muita gente abriu os olhos e viram que são manipulados pela extrema-direita. Mas, num caso desse, cabe uma explicação melhor, mais objetiva, dos parlamentares e suas estruturas e seus gabinetes para o povão. Aí eles têm que usar televisão, rádio, internet, corpo a corpo, enfim, fazer política e convencer a população que eles estão lutando para melhorar a situação das pessoas. E esses parlamentares do Centrão, esses parlamentares da direita, esses parlamentares da extrema-direita que votaram em favor dessa PEC, estão lutando para manter vamos dizer assim, um esquema corrupto em que eles não serão investigados, o que é um absurdo. É um absurdo. Nós somos contra o Estado policialesco e o superpoder do Supremo Tribunal Federal. Mas impedir a investigação, aí é sacanagem com o povão, pô. Bom, falando dessa PEC, João Amoedo, ex-presidente do Partido Novo, ex-candidato à presidência da República, escreveu algo muito sensato e correto. Ele disse o seguinte: Hugo Mota se mostra um líder fraco, submisso e inapto para o cargo, ao pautar a anistia e a PEC da blindagem. Nossa, a anistia aí é sacanagem mesmo, né? 2 projetos a favor da impunidade e de políticos. O presidente da Câmara deveria ter senso de responsabilidade pela carga que ocupa, ou então renunciar. Bom, vamos para uma notícia boa aqui. O desemprego caiu, né? Agora a taxa de desemprego do mês de julho está no menor nível da série histórica, puxado pelo emprego com carteira assinada. A população ocupada, o total de trabalhadores do país bateu um novo recorde, chegando a 102,4 milhões de brasileiros. E o rendimento, né, o salário médio da população, alcançou R$ 3.484, uma alta de quase 4% em relação ao mesmo período de 2024. Aí o presidente Lula festejou, comemorou e ressaltou esse fato, né, que o desemprego caiu e a renda melhorou. E segundo o presidente da República, são dados que mostram um Brasil mais forte. Falando em presidente Lula, falando em isenção de imposto de renda, o senador Randolfo Rodrigues publicou uma fala do presidente Lula sobre esse importante projeto que precisa ser pautado e aprovado pelas 2 casas legislativas o mais rápido possível. Randolfo Rodrigues disse o seguinte, que a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil é necessária e urgente para fazer justiça tributária e garantir dignidade a todos os brasileiros, e é prioridade do governo Lula. E mais do que isso, é uma demanda da nação. Sim, a maioria do povo brasileiro quer esse projeto aprovado, até porque vai ser mais dinheiro no bolso do povão, que vai melhorar, né, a economia. As pessoas vão ter um pouquinho mais de dinheiro, vão gastar mais e vai fazer o comércio vender mais, e isso vai gerar crescimento econômico. E o Randolfo Rodrigues disse que com toda certeza será atendida pelo Congresso Nacional. Eu espero que sim. Vamos ver aqui uma fala do presidente Lula em relação a esse importante projeto. Eu acho que o Congresso Nacional vai votar a aprovação da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e vai votar também um desconto para quem ganha até 7.200. E não é favor ao presidente da República, não. É um reconhecimento de que as pessoas pobres não podem pagar o imposto de renda que os ricos não pagam nesse país. É fazer justiça tributária, é apenas isso. Da mesma forma que o Congresso vai aprovar o Gás do Povo, que é um programa que garante que quase 17 milhões de famílias brasileiras recebam gás gratuitamente. Porque um botijão de gás de 13 quilos sai da Petrobras a R$ 37,00 e chega para o consumidor, na maioria dos estados, a 140. Nós vamos fazer com que as pessoas mais pobres recebam de graça esse gás. Da mesma forma que nós fizemos do programa Luz do Povo. Quem consome até 80 kW não vai pagar energia. E quem consome até 120 vai pagar apenas a diferença. Essa é a diferença, né, entre o PT e o Lula, com todos os defeitos que tem, e o Bolsonaro, o bolsonarismo e até os neoliberais, porque, sejam realistas, o presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores, se importam com o povão. Eles querem melhorar a vida do povão com projetos reais. Isenção aí do gás de cozinha, na energia elétrica, são projetos extremamente importantes. E aí diminuir o imposto de renda de quem ganha entre R$5 mil e R$ 7.500 são medidas que beneficiam a maioria da população. E é importante que isso seja
ressaltado na eleição do ano que vem, que se trata de uma polarização que é, na verdade, uma disputa entre projetos, daqueles que são contra distribuir gás para esses 17 milhões de brasileiros e brasileiras que precisam e daqueles que são a favor. Falando naqueles que são contra, o Bolsonaro não é muito chegado nas pessoas pobres, nem nos negros e negras. Ele foi condenado a pagar R$1 milhão em indenização por racismo, né? Ele comparou o cabelo de uma pessoa negra a um criatório de baratas, né? Um rapaz negro chegou perto dele, estava com cabelo maior, falou que o cabelo da pessoa era criatório de baratas e vai ter que pagar R$1 milhão de indenização por racismo, né? O que pode-se dizer a isso, que não é uma afronta à liberdade de expressão, e sim um ato de racismo, e bem feito essa condenação aí contra mais uma, né? Contra o Bolsonaro, que só fala bobagens e só faz coisas ruins. E, bom, na decisão se ressaltou que essa fala do Bolsonaro foi dita com o peso institucional da presidência da República, o que atrai a responsabilidade do Estado. E o Bolsonaro tá passando mal, tá internado, né? Ele teve vômitos e queda de pressão arterial. Que ele fique bem, né, até o momento em que ele vá cumprir, se for condenado à prisão em regime fechado, a sua pena lá na Papuda. Nós não desejamos mal para esse cara. Quer dizer, o que desejamos é que ele pague pelos crimes que cometeu e por tudo de ruim que ele fez no país, dividindo a população e piorando a vida da maioria das pessoas quando ele foi presidente. Inclusive, a negligência dele na pandemia, que, né, tirou a vida aí de milhares de brasileiros e brasileiras. Vidas que não precisariam ter sido perdidas se ele tivesse sido um presidente responsável. Eu sou o Flávio Rezende, meus amigos e minhas amigas, esse é o canal A Voz do Cerrado. Se não é inscrito, se inscreva, deixa aí seu comentário, né? Vamos ampliar esse debate. E compartilhe o vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.